construção em frente à praça do Parque Amorim, aqui no Recife, ali na Avenida Agamenon Magalhães, que chama a atenção de quem passa pela beleza. É um templo da Igreja Batista Capunga. A comunidade religiosa chegou ao Recife há 100 anos e tem muitas histórias de valores como amizade, solidariedade. É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem de Mônica Silveira e Nido Machado. Difícil não prestar atenção a esta fachada, que parece dominar a praça do Parque Amorim. O templo, uma construção em estilo neoclássico, que teria sido inspirada nas igrejas americanas, é um tesouro para as 2.500 pessoas que oficialmente fazem parte da Igreja Batista da Capunga. Foi inaugurado há 56 anos. Antes, a comunidade se encontrava num prédio bem menor, do lado oposto do que depois se tornaria a Avenida Agamenon Magalhães. Nós funcionamos na esquina da Rua Joaquim Nabuco, no Templo Antigo. O prefeito da época, José do Rego Maciel, precisou do espaço para a construção do hospital, indenizou a igreja. Esse espaço estava desocupado e disponível na área do Colégio Americano Batista e fizemos a compra e instalamos aqui o projeto de um novo templo. Dona Leni começou a frequentar a igreja nos anos 1950, quando estudava no Colégio Americano Batista, logo ao lado. É conhecidíssima por aqui e conhece tudo. Escreveu 3 livros sobre a história da Igreja Batista da Capunga. Um quando a igreja completou 80 anos, outro quando fez 90 e agora, no aniversário de 100 anos, atualizou o conteúdo para ficar em dia com os acontecimentos. Também faz parte da Academia de Letras e Artes da Batista da Capunga. Aqui há muitos poetas e eles também estão em livros organizados por Dona Leni. O que eu gosto do conteúdo desse livro é a preservação da nossa história, das nossas lutas, das nossas vitórias, sempre em Cristo Jesus. Ela é amiga de Dona Marise, de longas datas. 50 anos compartilhando 1000 vivências dentro da igreja. Dona Marise é do interior do Piauí. Quando veio para o Recife, morou no internato do Colégio Americano Batista. De lá para a igreja vizinha foi um pulo. Aqui ela se sentiu acolhida e amada. Está com 83 anos. Essa igreja tinha uma comunidade de senhoras que adotavam essas pessoas que vinham de fora. Então, esse fato de eu ter sido acolhida, ter sido recebido mães para me ajudarem na minha transição fora de casa, isso é um dos fatores que até hoje, com 100 anos, essa igreja continua. E outra coisa, além de tratar da gente, elas deixam em nós esse espírito de transmissão, de ajuda ao próximo e de trabalhar com pessoas carentes. Então, eu acho que essa igreja tem esse papel fundamental, que é o de acolher. Quanto mais a gente conhece as pessoas que fazem parte desta comunidade, mais entende não somente a história, mas também os propósitos da Igreja Batista da Capunga. Wagner e Amarilis eram adolescentes quando passaram por esse corredor pela primeira vez. Deu em casamento. E claro que o casamento aconteceu aqui, em 1987. Nós começamos a namorar no Colégio Americano Batista, vizinho à igreja. Passamos 3 meses namorando lá. E aí ele saiu do colégio, porque era o último ano escolar dele, e começou a ir em minha casa. Mas só ia aos finais de semana, mas infelizmente minha mãe disse que nos finais de semana, se ele quisesse namorar, teria que ir para a igreja. E isso aconteceu. Nós começamos a frequentar a igreja juntos e nos envolvemos com a juventude. Aí vieram os filhos, nasceram e foram batizados também aqui. Hoje estão formados, mas os ensinamentos, os preceitos, os princípios, né, que foram ensinados aqui na Capunga, até hoje eles seguem e conseguem viver esses ensinamentos. Uma família servindo a Deus, várias famílias, gerações e gerações. A igreja, ela é um organismo dinâmico, né? Então, aqui nós temos um acolhimento, nós fazemos um trabalho de acolhimento às famílias e nós
passamos, né, para os novos membros, os novos convertidos, esse doutrinamento. Essa doutrina, vale a pena salientar, ela está alicerçada na palavra de Deus, né, e carregada de princípios e valores também alicerçados nessa mesma palavra. Wagner terminou se tornando o vice-presidente da igreja. Assumiu várias funções, conhece tudo aqui de perto. Na nossa comunidade, nós temos aqui vários departamentos, onde nós conseguimos atender, nós conseguimos alcançar desde a criança no berçário, passando pelo departamento infanto-juvenil, departamento de adolescentes, jovens casados, jovens solteiros, casais e famílias da nossa igreja e também com o pessoal da boa idade, da terceira idade, né? Esse pessoal tem um número bastante expressivo aqui em nossa igreja, é um grupo muito importante aqui na nossa igreja. Inúmeros pastores estiveram à frente da Capunga desde 1923, quando a comunidade tinha não mais que 13 participantes. O pastor Marcos Godard chegou há 3 anos e 8 meses, logo antes da pandemia começar. O desafio de manter a comunidade firme e forte num tempo difícil assim não foi brincadeira. Uma comunidade que sempre procurou se dedicar à pregação do Evangelho, sempre procurou compartilhar o amor de Deus em Recife, na região metropolitana, em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Uma igreja referência para todos os batistas evangélicos, de um modo geral, e que tem procurado realmente pregar o Evangelho com todo amor, com todo ardor, com toda disposição, porque esta é a essência da sua missão, a essência da sua razão de ser. A Igreja Batista da Capunga investe na capacitação de lideranças e abriu outras congregações, espécies de filiais, na região metropolitana do Recife. São 5. Cresceu e se fortaleceu. Ao longo de todo esse tempo, a Igreja Batista da Capunga tornou-se conhecida também pela música que se canta e se toca aqui. E tem muito orgulho disso. Nós mostramos aqui em várias ocasiões. Nós temos grupos musicais desde a infância até a terceira idade, passando aí todos os grupos musicais e todos os coros da igreja. Na preparação da celebração dos 100 anos, claro que a música está na programação. Tanto para celebrar, tanta história, tantas vidas ganharam mais significado neste lugar. E essa programação começa às 7h30 da noite, com um culto celebrado pelo pastor presidente da igreja, o pastor Marcos Godard. A igreja, a gente lembra, fica na rua João Fernandes Vieira, número 769, no Parque Amorim, no bairro da Boa Vista. Agora...